A epístola de hoje é extraída da carta de São Tiago, apóstolo. Caríssimo, toda dádiva excelente, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de vicissitude. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que primícias de suas criaturas. Vós o sabeis, irmãos meus amadíssimos. Assim seja todo homem pronto para ouvir, ponderado para falar, custoso para se irar, porque a ira do homem não opera o que seja justo diante de Deus. Pelo que rejeitai toda impureza e excesso de malícia, e recebei com docilidade a palavra em vós implantada, que pode salvar as vossas almas. Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vades, mas porque eu vos disse essas coisas, vosso coração se encheu de tristeza. Mas eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas se eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo que existe o pecado, a justiça e o julgamento. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E também, quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas agora ainda não as podeis compreender. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. De si mesmo não há de falar, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Deus nosso Senhor, Deus nosso Senhor, nosso inimigo, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, irmãos, pode seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, a liturgia da igreja fala pela primeira vez, da vinda do Espírito Santo. É uma exaltação a que nós nos preparemos espiritualmente para a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. É uma solenidade muito grande, fica parecido menor porque não há uma longa preparação, como aconteceu com a ressurreição na Quaresma ou no Advento, no Natal. Mas é preciso que nós nos preparemos para isso. São Tiago recorda, São Tiago era um judeu muito firme, muito rigoroso, muito penitente. Ele era primo de Jesus. Por isso no Evangelho se chama de irmão de Jesus, porque na língua hebraica
não existe a palavra primo, nem tio, nem sobrinho. Qualquer desses é chamado irmão. E Santiago era, com seus dois irmãos, São Simão e São Judas Tadeu, primos de Jesus. Dizem até que ele fisicamente se parecia com Jesus. Santiago fez uma carta só, que está na Bíblia. Entre os livros da Bíblia está essa carta de São Tiago, mandada para todos os judeus do mundo todo. Nela ele recorda que todo o bem vem de Deus, vem do alto, e dá uns conselhos muito úteis para a nossa vida espiritual. Ele aconselha que o ser humano seja pronto para ouvir a doutrina de nosso Senhor, e sim aprender toda ela para praticar. Ponderado para falar. Nós sabemos que nossa língua é muitas vezes usada de maneira indevida, não é? Ao falar da vida dos outros. Então a pessoa que é mais ponderada para falar deve ser cuidadosa. Ouve a doutrina, procura praticá-la, mas não é de muito falar. Também São Tiago aconselha que o fiel seja difícil em se irar e perder o próprio controle. Às vezes a pessoa pratica até muitas virtudes, mas não é cuidadosa no modo como reage ao que os outros lhe fazem. Quando observa, já fez uma coisa grosseira, já maltratou o outro, não é? Pecou, não é? Contra o próximo e, portanto, quanto a Deus, que manda que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Quantas vezes encontramos na história dos santos esforços generosos para vencer o seu temperamento, que se irrita fácil. Não. Não maltrate ninguém. Não se queixe de ninguém. Seja manso. Se vigie. Se vigie. É célebre um episódio ocorrido há muitos e muitos anos, há uns 100 anos atrás, no interior da Bahia. O pároco de Santo Amaro era o padre Horácio. E o pároco de Feira de Santana era o padre Ovídio. Ambos eram muito respeitados pelo povo, pela vida santa que levavam. Mas o padre de Santo Amaro, o padre Horácio,
tinha um temperamento explosivo. De repente ele se irritava e agia de maneira grosseira, do que muito se arrependia em sua vida espiritual. Assim se conta que, em uma ocasião, ele quis construir uma maternidade para Santo Amaro. E como conhecia toda a paróquia, praticamente todos eram católicos, saiu dizendo a cada um quanto cada um devia dar. Ele sabia as posses das famílias. Você vai dar tanto, você vai dar tanto, você vai dar tanto. Entretanto, um desses pais de família, ou com razão, ou sem razão, achou que não deveria dar aquela quantia que o padre Horácio cobrou dele. Foi a ele e disse: padre, senhor me desculpe, mas eu não posso dar esse tanto. Só posso dar quanto? E aí, não é? Subiu a ira na cabeça do padre Horácio e ele disse: não é para mim não, para vocês mesmos. E atirou o dinheiro em cima do homem. Um sacerdote bom praticou uma coisa dessa tão feia. Quando foi de noite, desde que ele conseguia dormir, naqueles tempos, pegou então o cavalo e viajou para a Feira de Santana para procurar o padre Ovídio para se confessar, que era o padre mais próximo. Confessou-se com o padre Ovídio. E o padre Ovídio disse a ele: padre, agora o senhor vai pedir perdão ao homem que o senhor maltratou. Pois não, padre, vou pedir, sim senhor, vou pedir. No outro dia, já em Santo Amaro, o padre Horácio foi à casa do homem que não deu o dinheiro. Bateu na porta, veio uma pessoa de casa e perguntou: fulano está aí? Ele disse: está. E ele que é o vigário. Aí ele veio com uma cara desse tamanho, magoado com o que o padre tinha feito com ele. Ele então disse ao homem: fulano, eu peço perdão pela grosseria que eu fiz com você ontem, não agindo bem. Aí o homem deu uma bofetada no rosto do padre. Mas o padre tinha ido armado com Deus, preparado para o que desse e viesse. Então, na hora que o homem o esbofeteou, ele disse: muito obrigado, estamos quites, agora ninguém deve nada um ao outro. E foi para casa satisfeito com a bofetada, porque ele achou que merecia. É uma história verdadeira, ocorrida há muito tempo atrás, com dois bons sacerdotes.
A prática da virtude pede cuidado. Pede cuidado. Porque nós temos más inclinações. Nós temos tendências ruins. Às vezes nos queixamos de pessoas que só nos fazem o bem. E somos até às vezes grosseiras com essas pessoas que só nos fazem o bem. Não é esta a maneira católica de proceder. Por isso, com razão, São Tiago disse, devemos ser cuidadoso em ouvir o que precisamos aprender da doutrina. Cuidadoso no que vamos falar, a não maltratar o outro. E cuidadoso em não se irritar. A recordação dos próprios defeitos ajuda a pessoa a vencer isso. É uma magnífica lição de São Tiago para nós neste domingo. Diz São Tiago, porque a ira do homem não produz justiça diante de Deus. A ira do ser humano faz injustiça. Então é necessário que ela nos domine, que ela nos comande. Cuidado na relação, a começar de casa. Em casa, às vezes, a gente se queixa de algum parente. Nós queremos nos salvar, queremos nos purificar. Devemos parar para ver como é a nossa relação com os de casa. Com sobretudo, se está mais ausente, somos benévolos. Com outros, se está mais presente, somos às vezes grosseiros, injustos. Tomemos cuidado porque nós vamos ser chamados por Deus, não é? Vamos ser julgados por Deus. E é preciso considerar direito o plano de Deus para nós. Ainda ontem eu lia uma história ocorrida no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. Um rapaz de família muito rica, sentiu vontade de deixar tudo e se consagrar a Deus como religioso, como monge. Procurou o superior dos jesuítas para dizer a ele seu desejo. O superior disse que ele parasse um pouquinho para meditar, para tomar decisão firme. Mas aquela parada ele não aproveitou. Começou a olhar as coisas que ele, riquíssimo, ia deixar para ser um religioso simples, sem nada. Foi pedindo o gosto de se consagrar a Deus, até que desistiu completamente e cortou o plano.
Lá um dia, aquele superior se encontrou por acaso com ele na rua, lá no Rio. Ele ficou meio desorientado, porque não tinha desculpa para dar. Agora que ele não queria mais se consagrar, deu uma desculpa, disse ao padre: eu estou pensando em me consagrar lá em Portugal, não aqui no Brasil. Aí o padre disse: você não vai se consagrar nem em Portugal, nem aqui. Você vai morrer aqui com provas de que abandonou o chamado de Deus, abandonou sua vocação que Deus veio lhe dar. E, de fato, algum tempo depois, ele foi achado morto. É preciso ter cuidado na nossa relação com Deus. Ter muito cuidado. Estamos aqui, não é? Na Santa Missa. A gente se confessa, comunga. Quero até aproveitar para dizer que as pessoas que não puderam se confessar porque não deu tempo, chegou a hora da Santa Missa, depois de celebrar o mês de maio, eu vou voltar a atender confissão a quem quiser confessar e depois darei a comunhão a essas pessoas que não puderam comungar durante a Santa Missa. Sejamos, portanto, cuidadosos no falar, cuidadosos guardando o silêncio, preferentemente, sem nos irarmos contra ninguém. O diabo, no final, lembra que um pecado que muito desagrada a Deus é a imoralidade, pecado contra a castidade. Então, é preciso cuidado e guardar essa virtude de maneira que não cometamos pecado nenhum contra a castidade. Os que vêm para cá, a Santa Missa, que se confessam, que comungam, que rezam o seu rosário, cuidado com guardar a sua alma pura, limpa. No Evangelho, Jesus disse que vai voltar para aquele que o enviou, para o Pai. E que todos estão tristes quando ele disse que vai para o Pai. Mas diz que é vantajoso para eles que ele, Jesus, vá, para ele mandar o Espírito Santo, porque tudo aquilo que Jesus ensinou durante o tempo que esteve com os apóstolos, eles não entenderam muita coisa. Precisavam de uma luz maior. E de acordo com os decretos de Deus, essa luz maior ia ser distribuída entre os fiéis com a chegada do Espírito Santo. Quando a gente se batiza, recebe o Espírito Santo. Quando a gente se crisma, recebe o Espírito Santo. Quando a gente vive uma vida de oração, recebe o Espírito Santo. E as verdades
da fé vão ficando mais claras, porque é a luz de Deus que ilumina o fiel. Há uma santa belga que, rezando o breviário em latim com as outras monjas, ela, não entendendo o que lia, começou a pedir a Deus que desse luzes a ela para entender o que lia. E o que aconteceu é que Deus começou a dar luzes tão grandes a ela que ela não podia acompanhar as outras na oração. Ela ficava saboreando um pedaço, as outras estavam mais adiante. Então ela pediu ao Nosso Senhor que tirasse aquela luz imensa a mais para que ela pudesse rezar com as companheiras. E Deus atendeu-a. Tinha luzes grandiosas, mas além do que convinha aqui na terra. No céu, está chegando e vai ver o que nunca se imaginou, e vai entender o que nunca se imaginou. Então, meus irmãos, enquanto nos preparamos para a vida do Espírito Santo, peçamos a Deus que nos ilumine, nos faça santos no modo de falar, de proceder, de vestir, de andar, de nos relacionar com os outros, para que nós possamos viver santamente e assim podemos subir de degrau em degrau para a vida eterna.